Olá, meu irmão, que Deus te abençoe, que a palavra de Cristo esteja no seu coração. Quero trazer uma breve reflexão sobre um tema bastante importante. A palavra de Deus, no capítulo 2 do Evangelho, conforme escreveu João, no Evangelho do Senhor Jesus, capítulo 2, a partir do versículo de número 13. A palavra de Deus nos conta a seguinte história, que Jesus estava voltando de Cafarnaum, e quando ele chega em Jerusalém, ele vai até o templo, e ali ele encontra os cambistas à entrada do templo, vendendo os animais e cambiando dinheiro. O que esse episódio traz de lição para nós? Preste atenção nisso. Você pode imaginar uma área hoje em que existe um grande fluxo e ali tem uma feira? Quanto vale cada pedaço daquele? E sempre tem alguém que leva vantagem. Tem sempre alguém que está levando um por fora. Não é assim? Tem sido assim em todos os lugares. Haja visto as investigações da polícia, Ministério Público, sempre com conveniência de quem deveria cuidar e zelar pelo direito de cada um. Isso tem ocorrido nas grandes cidades e também nas cidades pequenas. Mas o episódio que Jesus está tratando, eu fico imaginando que para conseguir um espaço dentro do templo, ali no pátio do templo, para ter uma banquinha para vender as pombas, para vender os cordeiros, as ovelhas, para vender o bode, deveria custar uma boa grana, não é verdade? Você não acha que alguém lucrava muito com essa situação? Não é à toa que Jesus chegou e pegou uma corda e começou a dar para cima daquela gente. É emblemático esse episódio porque aqui mostra um Jesus que nós não estamos acostumados a lidar com ele. Mas vamos lembrar que ele tinha consciência que ele era Deus, que ele era filho de Deus e que ele não aceitava aquele tipo de coisas. Mas como ser humano também moral, honesto, se indignou com aquela situação. Mas esse episódio nos leva até o capítulo 16 do livro de Levítico, quando fala dos animais que eram ofertados no sacrifício. Pois bem, todo cidadão, todo ser que precisasse ofertar algum animal por seu pecado, ele deveria ir até o templo, lá no Levítico, até o tabernáculo, conduzindo o animal que seria ofertado, levando ele passando pelo meio da cidade, pelo meio do acampamento, até chegar ali o local sagrado da oferenda e apresentar ao sacerdote essa oferta. O que ocorre no templo em Jerusalém é que muitas pessoas, mas muitas pessoas que tinham dinheiro e cometiam barbaridades e precisavam ter a sua consciência sendo acalmada por causa do peso do pecado, o que ele fazia? Ao invés de arrastar o bode pelo meio da cidade, atravessar a cidade carregando o animal, para não se expor, ele ia até o templo e lá dentro do templo, combinado com algum daqueles mercadores, ele comprava o animal e já oferecia o sacrifício ao sacerdote ali. O sacerdote ofereceria o sacrifício para ele rapidinho, sem se expor publicamente. Isso faz a gente pensar a respeito daquelas pessoas que, mesmo que pequem, continuam a vida como se não estivesse acontecendo nada, porque elas não querem ser expostas. Ela não quer carregar arrastado pelo meio da cidade o bode. E o bode, na minha adolescência, na minha juventude, quando alguém pecava, o bode que cada um tinha que arrastar era 6 meses de disciplina, 1 ano de disciplina. E a igreja inteira, como a comunidade inteira, acabava ficando sabendo, fulano não está participando da comunhão porque ele pecou. E simbolizava o arrastar do bode pela cidade. Então, estar diante do sacerdote para oferecer o sacrifício pelo pecado. Mas hoje, buscando uma proteção na lei humana, muitas pessoas se escondem e o líder, o pastor, o responsável pela igreja, às vezes não tem como tratar
essa situação, a não ser que haja um escândalo prévio e ele possa, com liberdade, trabalhar nesse assunto. Mas quando é algo, principalmente quando aquele que cometeu se recusa a confessar, difícil de ser tratado, porque a pessoa busca os seus direitos e não quer que seu nome, que a sua vida seja exposta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia mesmo já diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Tem muita gente que está acumulando pecado sobre pecado, porque tem vergonha de arrastar o bode, tem vergonha de ir até o templo. Alguns estão indo até o templo e comprando o perdão e o sacrifício, mas não é isso que Deus quer. Deus quer sinceridade da nossa parte. Deus quer que a gente tenha uma vida sincera. Não viva uma vida de pecado, não viva uma vida de transgressão à lei do Senhor, porque o Senhor não terá o culpado por inocente. Deus é amor, com certeza Deus é amor, só que Deus, além de amor, Ele é justo. E se tem pessoas que estão vivendo de forma justa, com defeitos e erros, mas procurado fazer a vontade de Deus, ser obediente, ter temor da palavra, que tem procurado evitar o pecado, quando não consegue, tem confessado e tem buscado o perdão do Senhor, a justiça de Deus não permitirá que aquele que não se comporta dessa forma consiga ir até o fim sem ter que pagar pelos erros que cometeram. Então, para mim e para você, dessa lição que nós podemos tirar, que não adianta nós comprarmos o bode dentro do templo. O que nós precisamos é ter uma vida íntegra e obedecer os preceitos de Deus e fazer a vontade do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus chegou, meteu o pé naquela banca, pegou a corda e expulsou dali os mercadores e os cambistas, porque ele sabia, ele conhecia tudo que estava ocorrendo naquele lugar, ele sabia tudo que estava acontecendo ali. Que você possa meditar nessa palavra, assim como eu e você vivemos e dizemos que somos cristãos e servimos a Jesus, que nós possamos, mediante esta reflexão, ter um compromisso com Deus de obedecermos a sua palavra e mudarmos a nossa atitude em relação àquilo que nós temos vivido. Se naquela época dos profetas, dos juízes, se na época de Arão e dos sacerdotes era necessário que alguém arrastasse o bode e levasse até aonde estava o sacerdote, da mesma forma hoje é necessário que nós levemos até o Senhor. Pelo sangue de Jesus Cristo que foi vertido lá na cruz, todo pecado será apagado e ao nome de Jesus nós alcançaremos a salvação, porque Ele se fez salvação por nós. Convido você, se você deseja nesse momento orar comigo, nós vamos orar e falar com o Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, pela fé, oramos a Ti agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados do meu irmão, que confessa ao Senhor Jesus como seu Salvador. E onde houver enfermidade, problemas, dificuldades financeiras, eu peço a Ti que pela fé possa ser determinado a vitória dessa família, desse irmão, dessa empresa, dessa pessoa que está desempregada agora, em nome de Jesus. E que a Tua salvação, Senhor, esteja ao alcance de todos aqueles que Te aceitam nesse momento como Salvador. Fica conosco, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço. Eu sou o pastor Elias Augusto. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo.